amor nasce onde menos espera, né, pessoal? Se já pensou que pessoas de mundos diferentes não conseguem se entender, fique aqui e assista até o final. Porque tudo começa aqui, agora, numa manhã comum do interior. Daquelas que ninguém imagina que vão mudar uma vida inteira. Fala, pessoal do canal, tudo certo com vocês? Comigo está. Sejam bem-vindos a mais uma história de amor à primeira vista. Espero que vocês gostem. Me fale aqui nos comentários de onde você está assistindo, qual sua cidade e que horas são. É ótimo saber até onde nossas histórias chegam. Vamos para a história. O sol ainda subia devagar quando Maria Helena abriu a janela do quarto e sentiu o cheiro de terra molhada. Tinha chovido de madrugada. E o silêncio da rua era quebrado apenas pelo canto distante de um galo atrasado e pelo barulho suave do vento passando pelas árvores do quintal. Ela respirou fundo, como fazia todos os dias, como se aquele gesto simples fosse uma forma de agradecer por mais uma manhã. A casa era pequena, simples, com paredes claras, já marcadas pelo tempo. Não havia luxo ali, mas havia cuidado. Cada objeto tinha sua história. Cada móvel parecia ter sido colocado no lugar certo por alguém que amava aquele lar. Maria Helena passou a mão pelos cabelos presos de qualquer jeito. Calçou as sandálias e seguiu para a cozinha. A mãe já estava acordada. Bom dia, filha. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Como sempre. Acordei antes do despertador. Acho que o corpo já se acostumou com a lida. Maria Helena sorriu. A mãe era assim, firme, silenciosa. Dessas mulheres que falavam pouco, mas sustentavam tudo. Enquanto o café passava, Maria Helena ajudava a colocar a mesa, pensando no dia que tinha pela frente. Era sábado, mas no interior isso não significava descanso total. Havia sempre algo a fazer. Depois do café, ela pegou a bolsa de pano, colocou dentro um caderno velho, uma caneta e o celular com a tela trincada. Ia até a praça, como fazia sempre. Gostava de observar o movimento, as pessoas, o vai e vem tranquilo de quem não tinha pressa de ser outra coisa além do que era. A praça ficava no centro da cidadezinha, rodeada por casas antigas. Uma igreja branca de portas grandes e um coreto que já tinha visto dias melhores. Algumas crianças corriam atrás de uma bola. Um senhor lia jornal sentado no banco de madeira e o dono da padaria varria a calçada, cumprimentando quem passava. Maria Helena sentou-se no banco de sempre. Abriu o caderno e começou a escrever coisas soltas. Pensamentos, frases, lembranças. Ela gostava de escrever, embora quase ninguém soubesse disso. Era um segredo silencioso, guardado entre as páginas amareladas daquele caderno. Foi então que algo diferente chamou sua atenção. Um carro que não parecia dali estacionou próximo à praça. Não era comum ver veículos daquele tipo na cidade. Era moderno, discreto, elegante. A porta se abriu e por alguns segundos o tempo pareceu desacelerar. Otávio saiu do carro com calma, observando tudo ao redor, como quem entra em um lugar desconhecido, mas curioso. Vestia uma camisa clara, bem passada, calça escura e sapatos que não combinavam em nada com o chão de terra batida. Ele respirou fundo, como se também estivesse sentindo aquele cheiro de interior pela primeira vez. Maria Helena não sabia explicar por que continuou olhando. Talvez fosse a postura dele, talvez o jeito atento, talvez o contraste gritante entre ele e o cenário simples ao redor. Ele parecia deslocado e ainda assim estranhamente à vontade. Otávio caminhou até a praça. Parou por um instante diante da igreja, depois seguiu até o coreto. Tocou a madeira envelhecida com a ponta dos dedos, como quem tenta entender a história do lugar. Bom dia, ouviu uma voz feminina dizer atrás dele. Ele se virou e deu de cara com Maria Helena, que havia se levantado sem perceber. Bom dia. Bom dia. Ele sorriu, um pouco sem jeito. Cidade bonita. Ela sorriu de volta sem pensar muito. É simples, mas é tranquila. Quem chega de fora costuma estranhar no começo. Acho que sim. Nunca estive num lugar assim, pelo menos não por tanto tempo. Ela cruzou os braços, curiosa. Vai ficar muito tempo? Algumas semanas. Talvez mais. Depende. Depende do quê? Do que eu encontrar aqui. Ela franziu a testa, mas riu logo em seguida. Aqui a gente costuma encontrar mais silêncio do que resposta. Otávio gostou da forma como ela falou.
direta, sem afetação. Ele apontou para o banco. Posso? Claro. Sentaram-se lado a lado, mantendo uma distância respeitosa. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. O barulho das crianças, o sino da igreja ao longe, o vento leve. Tudo parecia encaixar. Meu nome é Otávio. Maria Helena. Prazer. Ele olhou para o caderno no colo dela. Você escreve? Um pouco. Mais para mim do que para mostrar. Entendo. Eu também anoto coisas. Ajuda a organizar a cabeça. Ela virou o rosto surpresa. Não parece. Ele riu. As aparências enganam mais do que ajudam. Ela concordou com a cabeça, sentindo algo estranho, como se aquela conversa fosse antiga, como se eles já se conhecessem de antes. E o que te trouxe até aqui, Otávio? Ele demorou um pouco para responder. Olhou em volta, depois para o céu. Talvez a vontade de fugir um pouco, ou de encontrar algo que eu ainda não sei o que é. Maria Helena sentiu um arrepio leve. Não era medo, era curiosidade. Era aquela sensação rara de que algo importante estava começando, mesmo sem saber exatamente o que. Então você veio ao lugar certo. Aqui as coisas acontecem devagar, mas quando acontecem, mudam tudo. Otávio sorriu, olhando para ela com mais atenção agora. Reparou no jeito simples de se vestir, no olhar firme, na voz calma. Espero que você esteja certa. Ela fechou o caderno e levantou-se. Eu preciso ir. Mas se quiser conhecer melhor a cidade, posso te mostrar depois. Gostaria disso. Então até mais tarde. Até. Maria. Helena se afastou com o coração um pouco acelerado, sem entender por quê. Otávio ficou ali, observando-a ir embora, sentindo algo que não sentia havia muito tempo, expectativa. E sem que nenhum dos dois soubesse, naquele instante simples, numa praça comum do interior, começava a história que mudaria tudo. Quando Maria Helena virou a esquina e a praça ficou para trás, ela tentou convencer a si mesma de que aquilo não tinha sido nada demais. Um encontro casual, uma conversa educada, alguém de fora curioso com a cidade, só isso. Mas o coração não parecia disposto a concordar. Ela caminhava devagar pela rua de chão batido, ouvindo o som das próprias sandálias, sentindo o calor aumentar conforme o sol subia. Pensava no sorriso dele, no jeito como observava tudo com atenção, como se estivesse realmente presente, diferente de tanta gente que passa pela vida olhando apenas para dentro de si. Chegou em casa e encontrou a mãe sentada na varanda, descascando feijão. Demorou hoje. Encontrei alguém na praça, alguém de fora. A mãe levantou o olhar com interesse imediato, aquele instinto de quem percebe quando algo foge da rotina. E foi só conversa ou já veio novidade? Maria Helena riu, sentando-se ao lado dela. Só conversa, mãe. O nome dele é Otávio. Parece educado. Diferente como? Ela pensou um pouco antes de responder. Como se não pertencesse a lugar nenhum, mas estivesse procurando um. A mãe voltou ao feijão com um meio sorriso. Esses são os que mais dão trabalho. Maria Helena não respondeu. Ficou ali, ajudando em silêncio, mas com a mente longe. Voltando àquela praça, àquele banco, àquela sensação estranha de começo. Enquanto isso, Otávio permanecia sentado onde ela o deixou. Observava as pessoas passarem, tentando absorver aquele ritmo desacelerado. Ele vinha de uma vida cheia de compromissos. Reuniões, relógios apressados e promessas vazias. Ali, ninguém parecia correr atrás de nada, e ainda assim tudo parecia completo. Algumas horas depois, levantou-se e decidiu caminhar pela cidade. Entrou na padaria, pediu um café e um pão de queijo. O atendente puxou conversa, perguntou de onde ele vinha, o que fazia ali. Otávio respondeu sem pressa, sentindo algo novo. Não precisava impressionar ninguém. No fim da tarde, voltou à praça. Não sabia exatamente por quê, mas esperava encontrá-la de novo. Sentou-se no mesmo banco, como se aquilo fosse um combinado silencioso. Maria Helena apareceu quando o céu começava a ganhar tons alaranjados. Tinha trocado de roupa. O cabelo solto agora balançava com o vento leve. Você voltou. Eu disse que gostaria de conhecer melhor a cidade. Ela sorriu, satisfeita por ele ter ficado. Então, vamos começar pelo mais importante. A sorveteria da esquina. Otávio riu.
Confesso que não esperava isso. Aqui as coisas importantes são simples. Caminharam lado a lado, conversando sobre banalidades. Ele contou que trabalhava com negócios, que vivia viajando, que estava ali para resolver assuntos de herança da família. Não entrou em detalhes e Maria Helena não insistiu. Falou da própria vida, do trabalho na pequena papelaria, dos sonhos que mantinha guardados, da vontade de escrever um livro um dia, mesmo sem saber se alguém leria. Você fala como se suas vontades fossem pequenas. Não são pequenas, só não são urgentes. Otávio ficou em silêncio por alguns segundos. Na minha vida tudo sempre foi urgente. Talvez por isso eu tenha esquecido de viver. Ela parou na calçada, olhando para ele com seriedade. Aqui ninguém vive com pressa. A gente aprende a sentir primeiro. Ele sentiu aquelas palavras como um aviso e um convite ao mesmo tempo. Sentaram-se na mureta da praça com os sorvetes derretendo devagar. O céu escurecia e as luzes dos postes iam se acendendo uma a uma. Você vai embora depois dessas semanas? Ela perguntou quase sem olhar. Provavelmente, mas ainda não sei quando. Ela assentiu, tentando não demonstrar nada além de neutralidade. Então aproveite enquanto está aqui, pretendo. Nos dias seguintes, Otávio passou a fazer parte da rotina da cidade. Era visto na padaria, na feira, caminhando sem rumo definido. E quase sempre, em algum momento do dia, encontrava Maria Helena. Conversavam muito. Sobre a vida, sobre escolhas, sobre medos. Riam de coisas bobas, dividiam silêncios confortáveis. Aos poucos, o que era curiosidade virou proximidade. O que era proximidade começou a se transformar em algo mais difícil de nomear. Certa noite, sentados no banco da praça, Otávio falou em voz baixa. Você percebe que tudo aqui parece mais real. Ela olhou para ele com o coração apertado. Talvez porque a gente não finge tanto. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a atravessar uma linha invisível. Eu não vim para cá esperando sentir isso. Sentir o quê? Ele virou o rosto para ela. Essa vontade de ficar. Maria Helena sentiu o mundo desacelerar outra vez. Não respondeu de imediato. Olhou para as próprias mãos, depois para ele. Ficar é fácil. Difícil é saber se dá para permanecer. Otávio entendeu que aquela história estava só começando. E que quanto mais se aproximava dela, mais distante parecia ficar da vida que tinha antes. E sem perceber, ambos caminhavam para um ponto onde não haveria volta, onde escolhas precisariam ser feitas e onde o amor começaria a cobrar seu preço. O interior tem um jeito silencioso de mudar as pessoas. Não acontece de uma vez, nem faz barulho. Vai entrando devagar, como o cheiro do café passado cedo, como o som distante da igreja marcando as horas. Otávio começou a perceber isso nos pequenos detalhes, principalmente quando se dava conta de que pensava em Maria Helena antes mesmo de perceber o dia passando. A rotina dele, antes tão rígida, agora se moldava aos encontros quase certos com ela. Às vezes na praça, outras vezes na papelaria onde ela trabalhava, com aquele sino antigo na porta que anunciava cada cliente. Otávio gostava de entrar ali, só para vê-la levantar o olhar e sorrir, como se o dia ficasse mais leve naquele instante. Hoje você não veio comprar nada, ela comentou certa tarde, apoiando os cotovelos no balcão. Vim confirmar se esse sorriso ainda estava aqui. Ela balançou a cabeça, fingindo reprovação, mas não conteve o riso. Cuidado, moço elegante. Aqui a gente se acostuma rápido com as visitas. Talvez eu esteja querendo exatamente isso. Ela sentiu o coração bater mais forte, mas desviou o assunto. E como anda a vida fora daqui? Aquela que te espera quando você for embora. Ele demorou a responder. Olhou para as prateleiras cheias de cadernos, canetas coloridas, livros simples, distante, cada dia mais distante. Naquela noite, caminharam juntos até a estrada de terra que levava para fora da cidade. O céu estava limpo, salpicado de estrelas que Otávio não lembrava de ter visto antes, com tanta nitidez. Na cidade grande a gente esquece de olhar para cima, ele disse. Aqui a gente aprende a olhar para dentro. Ele parou, virou-se para ela. Maria Helena, você já teve medo de gostar de alguém? Ela respirou fundo. Já. E continuo tendo. Por quê? Porque gostar muda a gente. E nem sempre o outro fica para ver quem a gente se torna.
Otávio sentiu aquelas palavras como um peso e uma verdade. Aproximou-se um pouco mais, sem tocá-la. Eu não quero ser alguém que passa. Ela ergueu o olhar firme. Então não haja como se tudo fosse temporário. Nos dias seguintes, a cidade começou a comentar. O rapaz de fora, elegante, sempre ao lado da filha da dona Helena. Alguns olhares curiosos, outros desconfiados. Maria Helena percebia, mas não deixava que aquilo a afastasse. Otávio, por outro lado, sentia o peso de pertencer e não pertencer ao mesmo tempo. Numa tarde quente, sentaram-se à sombra de uma mangueira no quintal da casa dela. A mãe observava de longe, fingindo não ver, mas atenta a cada gesto. Minha mãe gosta de você, Maria Helena disse, quase rindo. Isso é bom ou assustador? As duas coisas. Ele sorriu. Mas havia tensão por trás. Ela me perguntou quanto tempo você vai ficar. E o que você respondeu? Que não sei. Que depende. Otávio suspirou. Sempre depende. Ela virou-se para ele. Otávio, o que exatamente você veio resolver aqui? Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, sentiu que não podia mais fugir daquela pergunta. Herança, terras, coisas que meu pai deixou antes de morrer. Ela não sabia disso. A notícia mudou o clima. Eu sinto muito. Obrigado. Não costumava falar sobre isso. Ele olhou para o chão. Meu pai cresceu aqui. Saiu cedo. Construiu uma vida longe. Acho que eu estou tentando entender por que ele nunca voltou. Maria Helena tocou de leve na mão dele, num gesto quase instintivo. Otávio sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. Foi um toque simples, mas cheio de significado. Talvez ele tenha tido medo de se lembrar de quem era, ou de quem poderia ter sido. Eles ficaram assim por alguns segundos, mãos próximas, respirações sincronizadas. O mundo parecia pequeno demais para caber tudo aquilo que sentiam. Naquela noite, Otávio não conseguiu dormir. Pensava no pai, na herança, na cidade, em Maria Helena. Pensava no que aconteceria quando precisasse partir. Pela primeira vez, a ideia de ir embora doía. No dia seguinte, recebeu uma ligação que o trouxe de volta à realidade. Do outro lado da linha, uma voz conhecida, impaciente. Otávio, precisamos conversar. Seu lugar não é aí. Ele fechou os olhos. Meu lugar ainda não está claro. Está sim. Você só está adiando. Quando desligou, sentiu um peso no peito. Encontrou Maria Helena mais tarde, mas algo nele estava diferente. Ela percebeu de imediato. Você está longe hoje. Tenho medo de te puxar para um lugar onde você não pertence. Ela cruzou os braços. E quem disse que eu quero ir para algum lugar? Ele a olhou, confuso. Então, o que você quer? Ela respirou fundo, sentindo a coragem nascer. Quero que pela primeira vez você escolha ficar. Não por mim, por você. Otávio sentiu o chão sumir por um instante. Aquela escolha parecia simples nas palavras, mas enorme na vida real. E ali, entre o amor que crescia silencioso e as obrigações que o chamavam de volta, ele percebeu que estava diante da decisão mais difícil que já precisou tomar. A decisão que pairava sobre Otávio não era daquelas que se resolvem em uma noite mal dormida. Ela se espalhava pelos dias, se infiltrava nos gestos mais simples, transformava cada conversa com Maria Helena em algo carregado de um peso invisível. Ele continuava ali, presente, mas por dentro travava uma batalha silenciosa entre o homem que sempre foi e aquele que começava a surgir. Maria Helena sentia. Ela sempre sentiu demais. Percebia quando o sorriso dele demorava a aparecer, quando o olhar se perdia no horizonte, quando o toque de mãos vinha acompanhado de um cuidado exagerado, como se ele tivesse medo de avançar um passo a mais. Numa manhã de domingo, a cidade acordou mais cedo por causa da missa. Os sinos tocaram chamando os fiéis e Maria Helena seguiu com a mãe, como fazia desde criança. Sentou-se no banco de madeira, rezou em silêncio, mas os pensamentos insistiam em fugir para outro lugar. Otávio entrou depois, chamando atenção sem querer. Não pelo jeito elegante, mas pelo respeito com que observava tudo. Sentou-se alguns bancos atrás. Em certo momento, seus olhares se encontraram, e houve ali uma troca silenciosa, quase íntima em meio a tantas pessoas. Depois da missa, caminharam juntos pela rua principal. Você não costuma vir à igreja, ela comentou. Não,
mas hoje eu quis. Por quê? Porque parecia importante para você. Ela sentiu algo aquecer dentro do peito. Você não precisa se moldar para caber aqui. Ele parou. Talvez eu queira. Mais tarde, sentaram-se à beira do rio que cortava a cidade. A água corria calma, refletindo o céu claro. Maria Helena tirou as sandálias e molhou os pés, sentindo o frescor. Quando eu era criança, vinha aqui para pensar. Ela contou. Achava que se jogasse meus problemas no rio, ele levaria embora. Funcionava às vezes. Outras vezes, eu aprendia a conviver com eles. Otávio observava cada gesto dela, cada palavra. Sentia uma admiração crescente, não apenas pela mulher à sua frente, mas pela força tranquila que ela carregava. Você é diferente de tudo que eu conheci. Ela sorriu de leve. Eu só sou quem sou. Ele respirou fundo. Eu fui criado para vencer, para conquistar, para nunca ficar parado. Aqui eu aprendi que ficar também é uma escolha. Ela virou-se para ele séria. E você tem coragem de fazer essa escolha? Antes que ele respondesse, o celular vibrou. O nome na tela trouxe de volta o mundo de fora. Ele atendeu, afastando-se alguns passos. Maria Helena ficou olhando o rio, tentando não imaginar o que estava sendo dito do outro lado da linha. Quando ele voltou, estava visivelmente abalado. Preciso viajar amanhã. Resolver algumas coisas. Ela assentiu, tentando parecer firme. Vai demorar? Não sei. Alguns dias. Talvez mais. O silêncio se instalou entre eles. Um silêncio pesado, cheio de palavras não ditas. À noite, Otávio foi até a casa dela. A mãe os deixou na varanda, como se soubesse que aquele momento precisava acontecer sem interferência. Eu não queria ir sem falar com você, ele começou. Ela encostou-se no batente da porta. Falar o quê? Que eu estou com medo. Medo de ir e descobrir que o que eu quero está aqui. Medo de ficar e perceber que não sei mais ser quem eu era. Ela se aproximou. A gente não precisa ser quem era antes. Ele a olhou com intensidade. E se eu te machucar no meio disso? Ela respirou fundo, sentindo a verdade subir à garganta. Pior do que se machucar é nunca tentar. Otávio passou a mão pelo rosto nervoso. Aproximou-se mais. Pela primeira vez, não havia mais espaço entre eles. Ele hesitou por um segundo, como se pedisse permissão sem palavras. Maria Helena não recuou. O beijo aconteceu devagar, quase tímido no começo, mas carregado de tudo que vinha sendo contido. Não foi um beijo de urgência, mas de reconhecimento. Como se ambos confirmassem ali algo que já sabiam. Quando se afastaram, o mundo parecia outro. Isso muda tudo, ele murmurou. Sempre mudou. Você só não tinha percebido. Na manhã seguinte, Otávio partiu cedo. Maria Helena ficou na estrada de terra, vendo o carro desaparecer ao longe. O peito apertado, o coração cheio de incertezas, mas também de uma esperança teimosa. Ela sabia que aquele não era um fim, era uma pausa. E às vezes, as pausas mais difíceis são as que preparam o terreno para as decisões que definem uma vida inteira. Os dias que se seguiram à partida de Otávio tiveram um gosto estranho para Maria Helena. Não eram exatamente tristes, mas também não eram iguais. Tudo continuava no mesmo lugar. A praça, a igreja, a papelaria, o sino na porta tocando sempre que alguém entrava. Ainda assim, parecia que algo essencial tinha sido deslocado. Como um móvel que muda de lugar e deixa a casa diferente mesmo sem ninguém saber explicar por quê. Ela voltou à rotina, porque no interior a vida não espera. Atendia os clientes, organizava as prateleiras, sorria quando precisava. À noite, sentava-se na cama com o caderno aberto, mas as palavras não saíam como antes. Quando saíam, eram todas sobre ele. Sobre o jeito como escutava, sobre o silêncio confortável, sobre o beijo que ainda ardia na memória. A mãe observava em silêncio. Sabia quando a filha estava carregando algo grande demais para dizer em voz alta. Ele ligou? Perguntou numa noite enquanto dobrava roupas. Ainda não. Ele vai ligar. Maria Helena não respondeu. Não queria criar expectativas, mas também não conseguia evitá-las. Enquanto isso, Otávio atravessava quilômetros com a mente presa naquela cidade pequena. A viagem foi longa, e cada parada parecia apenas reforçar a sensação de que estava indo na direção errada. Chegou à cidade grande e foi recebido pelo barulho.
pela pressa, pelas cobranças que nunca dormiam. As reuniões começaram logo no primeiro dia. Advogados, papéis, decisões sobre terras que ele mal lembrava de ter visitado na infância. Falavam de valores, vendas, oportunidades. Otávio ouvia, mas a cabeça estava distante. Você parece distraído, comentou um dos sócios. Isso aqui é importante. Eu sei. Então foque. Mas como focar quando tudo dentro dele gritava que o importante estava longe dali? À noite, no apartamento silencioso, ele olhava pela janela as luzes da cidade e sentia um vazio que não sentia antes. Pegou o celular várias vezes, digitou o nome dela, apagou, escreveu de novo. Não sabia o que dizer, sem prometer o que ainda não tinha certeza de cumprir. Maria Helena também lutava contra o impulso de ligar. Tinha orgulho e tinha medo. Medo de ouvir que aquilo tudo tinha sido apenas um intervalo bonito na vida dele. Os dias viraram semanas. Na cidadezinha começaram os comentários. O moço foi embora. Era só visita. Eu avisei que esses homens da cidade grande não ficam. Maria Helena ouvia, mas não respondia. Continuava caminhando pela praça, sentando no mesmo banco, como se o tempo pudesse ser convencido a voltar atrás. Até que, numa tarde nublada, o celular vibrou. Oi, Maria Helena. Sou eu. Ela leu a mensagem várias vezes antes de responder. Oi, Otávio. Como você está? Ela respirou fundo. Estou bem. E você, confuso, mais do que imaginei. A conversa seguiu devagar, cautelosa. Mensagens longas, cheias de entrelinhas. Ele contou sobre as reuniões, sobre a pressão, sobre como nada parecia fazer sentido. Ela falou do trabalho, da mãe, do quanto a cidade parecia mais silenciosa. Sinto sua falta, ele escreveu depois de alguns minutos de silêncio. Ela fechou os olhos antes de responder. Eu também. Naquela noite, Maria Helena voltou a escrever. As palavras fluíam agora, misturadas de saudade e esperança. Escreveu sobre o amor que não pede permissão, que chega mesmo quando não é conveniente. Dias depois, Otávio ligou. Eu estou voltando. Ela sentou-se na cama, o coração disparado. Voltando para resolver mais coisas. Voltando porque não conseguia ficar longe. O silêncio do outro lado da linha parecia infinito. Não prometo nada além de sinceridade, ele continuou. Mas preciso te ver. Preciso entender o que isso tudo significa. Maria Helena sentiu os olhos marejarem. Então venha. Quando Otávio voltou à cidade, o céu estava cinza, ameaçando chuva. Ele desceu do carro com o coração acelerado, e como se estivesse chegando a um lugar sagrado, encontrou Maria Helena na praça, como da primeira vez. Você voltou, ela disse com um sorriso contido. Eu tentei não voltar. Eles caminharam juntos, sem tocar um no outro no começo. Havia ali uma mistura de alegria e cautela. Tenho medo de criar raízes e depois arrancá-las, ele confessou. E eu tenho medo de esperar por algo que nunca se completa. Ele parou, segurou as mãos dela. Então vamos com calma, mas vamos juntos. Maria Helena sentiu que aquela frase não era uma promessa vazia, era um pedido. E ali, entre o medo e a vontade, eles decidiram tentar algo que nenhum dos dois sabia exatamente como conduzir, mas que já era grande demais para ser ignorado. O amor deles não era mais uma possibilidade distante. Era uma escolha diária, frágil, intensa e profundamente real. A volta de Otávio não trouxe respostas imediatas. Trouxe presença. E naquele momento, isso já era mais do que Maria Helena ousava pedir. Eles passaram a se ver todos os dias, mas agora havia algo diferente no ar. Não era mais a leveza do começo, nem a urgência da despedida. Era uma tentativa cuidadosa de entender até onde podiam ir sem se perder no caminho. Otávio alugou um pequeno quarto na casa de uma senhora próxima à praça. Queria estar perto, viver como quem realmente fica, ainda que sem saber por quanto tempo. Acordava cedo, caminhava pela cidade, cumprimentava as pessoas pelo nome, aprendia os horários, os costumes, os silêncios. Maria Helena observava tudo com atenção. Gostava de vê-lo se misturar, mas também percebia o esforço que aquilo exigia dele. Às vezes, no fim do dia, sentavam-se na varanda da casa dela e o cansaço aparecia no rosto dele de um jeito que não era físico. Você não precisa provar nada para ninguém.
Ela disse certa noite, oferecendo-lhe um copo d'água. Não é para os outros, ele respondeu. É para mim. Ela se sentou ao lado dele. E o que você está tentando descobrir? Se consigo ser inteiro aqui, sem sentir que estou deixando metade de mim em outro lugar. O silêncio se instalou entre eles, pesado, mas honesto. Maria Helena sabia que amava aquele homem, mas também sabia que amor nenhum sobrevive se vira prisão. Nos dias seguintes, Otávio começou a lidar com as terras herdadas. Visitou antigos conhecidos do pai, ouviu histórias que nunca tinha escutado. Descobriu um homem diferente daquele que conhecia apenas pelas ausências. Um homem que também amou, que também teve dúvidas, que também partiu achando que não podia ficar. Isso mexeu com ele mais do que esperava. Seu pai era apaixonado por essa cidade. Comentou um senhor idoso, sentado à sombra de uma árvore antiga, mas tinha medo de acabar pequeno demais para os próprios sonhos. Otávio voltou para casa naquele dia com o peito apertado. Encontrou Maria Helena na papelaria, fechando o caixa. Acho que estou repetindo a história dele, disse de repente. Ela o olhou surpresa. Ou talvez esteja tendo a chance de fazer diferente. Ele respirou fundo. E se eu escolher ficar e um dia me arrepender? Ela respondeu com calma. E se escolher ir e passar a vida inteira se perguntando como teria sido? Aquela pergunta ecoou nele por dias. Enquanto isso, a cidade já não cochichava tanto. Agora observava. Alguns torciam, outros duvidavam. A mãe de Maria Helena mantinha a postura firme, mas já não escondia o carinho por Otávio. Você gosta dela de verdade? Perguntou certa tarde sem rodeios. Gosto, então cuide. Não prometa o que não pode cumprir. Ele assentiu com respeito. Não quero prometer, quero construir. Maria Helena ouviu parte da conversa da cozinha e sentiu os olhos marejarem. Nunca precisou de grandes declarações. Aquilo bastava. Mas a vida, como sempre, não deixaria tudo seguir sem provas. Uma nova ligação chegou para Otávio. Uma proposta concreta. Um cargo importante, definitivo. Algo que encerraria de vez a vida provisória que ele vinha levando. Ele passou a noite acordado, andando de um lado para o outro no quarto pequeno. E pela manhã foi até o rio. Maria Helena já estava lá, como se sentisse que ele precisaria dela. Recebi uma proposta, ele disse sem rodeios. Ela engoliu em seco. Boa? Boa. Daquelas que não aparecem duas vezes. E fica onde? Longe. Muito longe daqui. Ela sentou-se na beira da água, os pés tocando o rio. Então essa é a hora da verdade. Ele se aproximou. Eu não quero escolher entre você e quem eu sou. Ela levantou o olhar. Talvez a escolha seja quem você quer se tornar. Otávio sentiu o peso daquela frase. Não havia mais como odiar. Não havia como amar pela metade. Naquela noite sentaram-se juntos, mãos entrelaçadas, sem saber ainda qual seria o próximo passo. Mas ambos sabiam que depois dali nada seria como antes. O amor que construíram já tinha raízes. E raízes, quando puxadas, doem. Mas quando regadas, sustentam até as maiores tempestades. A proposta que Otávio recebeu não era apenas uma oferta de trabalho. Era um símbolo de tudo que ele tinha sido até ali. Representava status, reconhecimento, segurança, um caminho já conhecido. Bastava dizer sim para que sua vida voltasse aos trilhos antigos. Aqueles que sempre pareceram certos, ainda que vazios. Mas agora havia Maria Helena, e com ela, uma vida que não cabia em planilhas nem em agendas. Nos dias que se seguiram, Otávio ficou mais calado. Continuava presente, caminhava com ela pela cidade, sentava-se na praça, jantava na casa dela. Mas havia um peso no olhar, uma distância que não passava despercebida. Você está se despedindo aos poucos, ela disse numa tarde. Sem acusação, apenas constatação. Ele parou de andar. Eu estou com medo de ficar. Ela respirou fundo. Eu estou com medo de você ir. Eles se olharam por longos segundos, como se estivessem tentando decorar um ao outro, caso aquele fosse o último capítulo. Naquela noite, a cidade organizava uma festa simples na praça. Música ao vivo, bandeirinhas coloridas, comida feita em casa. Nada grandioso, mas tudo cheio de afeto. Maria Helena quase desistiu de ir, mas a mãe insistiu. Não se isole quando o coração aperta. Isso só faz o aperto crescer. Otávio apareceu mais tarde.
Vestia algo simples, mas ainda carregava aquela elegância natural que parecia fazer parte dele. Quando a viu, o rosto se iluminou de um jeito involuntário. Você veio. Eu sempre venho quando é importante. Eles caminharam entre as barracas, dividiram um prato de comida, riram de algo bobo. Por algumas horas, conseguiram esquecer a decisão que os aguardava. Quando a música começou a tocar mais lenta, algumas pessoas começaram a dançar. Maria Helena observava de longe quando Otávio estendeu a mão. Vem, ela hesitou. Não sei dançar isso. Nem eu. A gente aprende. Ela aceitou. Ele a puxou com cuidado, mantendo uma distância respeitosa no começo. Aos poucos, foram se aproximando, guiados mais pela respiração do que pela música. Nesse momento, Otávio percebeu algo com uma clareza assustadora. Ele não queria lembrar daquela dança como uma despedida. Queria lembrar como um começo que teve coragem. Ele encostou a testa na dela. Se eu ficar, não vai ser fácil. Ela fechou os olhos. Nunca é. Se eu ficar, vou ter que abrir mão de coisas que sempre achei que me definiam. Ela segurou o rosto dele com delicadeza. Talvez elas não te definam tanto quanto você pensa. A música terminou, mas eles continuaram ali. Foi como se o mundo tivesse pausado só para eles. Na manhã seguinte, Otávio acordou decidido a entender o que realmente o prendia. Pegou o carro e foi até as terras do pai, aquelas que tinham causado tantas reuniões e discussões. Caminhou pelo terreno, tocou a terra, ouviu o silêncio. Pela primeira vez, não tentou transformar aquilo em números. Lembrou-se das histórias que tinha ouvido, das escolhas não feitas, das ausências. E pela primeira vez, entendeu que não era o lugar que prendia seu pai, mas o medo de escolher diferente. Quando voltou, encontrou Maria Helena sentada na varanda escrevendo. Posso ler? Ele perguntou. Ela hesitou, depois assentiu. Ele leu sobre uma mulher que esperava, mas não parava de viver, que amava, mas não se diminuía, que aceitava a dor como parte do caminho, mas não como destino. Você escreveu sobre nós? Ela sorriu de leve. Escrevi sobre mim. Você apareceu porque faz parte. Otávio sentiu um nó na garganta. Eu não quero ser um capítulo passageiro. Então não seja. Ele segurou as mãos dela com firmeza. Vou recusar a proposta. Ela arregalou os olhos, surpresa e assustada ao mesmo tempo. Otávio, você tem certeza? Não de tudo, mas tenho certeza de que quero tentar ficar. De verdade. Não como quem foge, mas como quem escolhe. As lágrimas desceram, sem que ela tentasse conter. Eu não quero ser o motivo de um arrependimento. Você não é o motivo. Você é a direção. Eles se abraçaram longamente, sentindo o peso daquela decisão e, ao mesmo tempo, um alívio silencioso. Nada estava resolvido. Não havia garantias, mas havia coragem. A cidade acordou no dia seguinte sem saber que ali tinha sido tomada uma decisão que mudaria duas vidas. E talvez quebraria um ciclo antigo demais para continuar se repetindo. Mas toda escolha grande cobra seu preço. E mesmo depois de decidir ficar, Otávio ainda teria que enfrentar o mundo que deixou para trás. Porque amar, de verdade, não é apenas ficar. É sustentar a escolha quando ela começa a ser testada. O tempo no interior corre devagar. Mas quando se ama, cada segundo parece se alongar, como se quisesse provar que momentos simples podem carregar toda a intensidade de uma vida inteira. Maria Helena e Otávio aprenderam isso juntos. O dia seguinte, a decisão de Otávio de ficar começou como qualquer outro. O sol surgindo atrás dos morros, o canto dos pássaros, o aroma do café recém-passado. Mas para eles tudo parecia diferente. Cada gesto, cada respiração, carregava a promessa de um futuro incerto, mas desejado com força. Eles caminharam pela praça sem pressa, observando a vida cotidiana. Otávio cumprimentava pessoas pelo caminho com naturalidade, já não mais como um estranho, mas como alguém que pertencia. Cada sorriso que recebia devolvia um pouco da paz que ele buscava há anos. Maria Helena sentia uma felicidade silenciosa ao lado dele. Aquela mistura de certeza e surpresa que só o verdadeiro amor oferece. Na papelaria, onde tudo começou, eles passaram horas juntos, reorganizando prateleiras e separando livros e cadernos.
A rotina se misturava com conversas longas sobre sonhos, medos e pequenas loucuras. Maria Helena contou sobre histórias que queria escrever, enquanto Otávio falava sobre as terras, sobre como desejava transformar aquelas lembranças do pai em algo que fizesse sentido para ele e talvez para a cidade. Um dia ele sugeriu que fossem até o terreno, herdado, para caminhar entre as árvores e imaginar juntos como poderiam transformá-lo. Maria Helena aceitou, curiosa, mas sem saber ao certo o que esperar. Ao chegar, Otávio respirou fundo, sentindo a terra e o vento como nunca antes. Ele parou, segurou a mão dela e falou: "Aqui, eu quero que tudo que construirmos seja verdadeiro. Sem pressa, sem medo. Só nós." Ela apertou a mão dele e sorriu. "Então vamos começar?" Eles caminharam pelo terreno, observando cada árvore, cada pedra, cada memória que Otávio trazia do pai. Não havia urgência, apenas a vontade de estar juntos, de criar algo que durasse. Conversaram sobre sonhos que sempre pareceram distantes. Decidiram plantar flores, árvores frutíferas, imaginar uma casa que fosse um lar, não apenas um abrigo. Cada decisão era uma escolha de vida compartilhada, um ato de amor que crescia com o tempo. Ao final da tarde, sentaram-se à beira do rio que cortava a cidade. O céu refletia tons alaranjados, e as águas calmas pareciam ouvir cada palavra que trocavam. Otávio olhou para Maria Helena e disse: "Eu pensei que ficar aqui fosse difícil, mas percebi que o difícil seria voltar para longe e não ter você por perto." Ela respirou fundo, sentindo a emoção transbordar. "Eu pensei que você pudesse ir embora sem olhar para trás, mas fico feliz que tenha escolhido ficar." Eles se abraçaram e naquele abraço o mundo pareceu se alinhar. Não havia mais medos antigos, apenas a coragem de amar e construir juntos. Nos meses seguintes, a cidade observava a transformação deles. Otávio, antes um estrangeiro elegante, tornou-se parte da vida local. Aprendeu a lidar com a rotina simples, mas intensa, com os vizinhos curiosos, mas afetuosos, com os pequenos desafios que a vida no interior apresenta. Maria Helena, por sua vez, sentia-se completa de um jeito que jamais imaginara. Não porque sua vida mudou drasticamente, mas porque agora havia alguém ao lado que escolhia compartilhar cada detalhe, cada riso, cada silêncio. Eles organizaram pequenas festas na praça, ajudaram a comunidade em projetos simples, ensinaram as crianças a cuidar da natureza, cultivaram um jardim comunitário. Cada gesto era parte de uma história que construíam juntos. Uma história de amor que não precisava de grandes gestos para ser extraordinária. E então veio o dia em que decidiram oficializar aquilo que já era evidente. Não precisavam de cerimônia grandiosa, nem de testemunhas que não fossem eles mesmos. Escolheram o quintal da casa de Maria Helena, decorado com flores plantadas por eles, com as árvores do terreno herdado ao fundo, como se tudo conspirasse para abençoar aquela união. O dia amanheceu claro, e eles se olharam antes de qualquer palavra. Otávio segurou a mão dela, Maria Helena segurou a dele. Não havia nervosismo, apenas a certeza que nasce quando o amor é verdadeiro. "Prometo escolher você todos os dias", disse ele, olhando nos olhos dela. "Eu prometo esperar por você mesmo nos dias difíceis", respondeu ela. Eles se beijaram e o beijo carregava todas as promessas, todos os medos superados, todos os sorrisos guardados. Era o beijo de quem encontrou a própria história, não em lugares distantes, mas ali mesmo, no coração do interior. Entre ruas de terra, rios tranquilos e o cotidiano simples que se tornou extraordinário. Anos se passaram. As estações mudaram, as crianças cresceram, e o terreno que Otávio herdou se transformou em um lugar de vida, riso e memórias. Maria Helena e Otávio continuaram juntos, enfrentando desafios, celebrando conquistas, amando cada instante, sabendo que o verdadeiro amor não se mede pelo tempo, mas pela coragem de permanecer. E assim, no interior silencioso, entre o canto dos pássaros e o cheiro do café, eles viveram. Não como em contos de fada, mas como em histórias reais, onde o amor não é perfeito, mas é profundo, resistente e eterno.
Porque às vezes a mais bela, linda e perfeita história de amor não é sobre o início, nem sobre o final, mas sobre cada escolha que se faz para permanecer ao lado de quem se ama. E Maria Helena e Otávio escolheram todos os dias amar. Bela história, não foi, galerinha? Eu achei demais. E vocês, o que acharam? Deixei aqui um comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal a trazer mais histórias.